Este é o tema da exposição desta noite, o caminho para a paz. Tanto se fala em guerra, mas tão pouco se fala em paz. Qual será, na realidade, o caminho para a paz? Nós não vamos aqui enumerar, já o fizemos anteriormente, não vamos aqui estar a enumerar quais são os pontos do globo em que a guerra alastra, porque são demasiados. E ao fim e ao cabo, depois de tentarmos tapar os ouvidos às notícias que todos os dias nos chegam sobre aquilo que se está a passar no mundo, nós ficamos tristes, muitas vezes revoltados pelas injustiças que sucedem. Esta palavra paz, uma palavra tão pequenina, com 3 letras apenas, e tão difícil de ser alcançada. Ao longo dos anos, são muitos e muitos aqueles e aquelas que se levantaram, que levantaram a sua voz contra as injustiças, contra as diferenças sociais, contra a fome, a miséria, o racismo. Nós vamos aqui relembrar alguns deles. E a estes que levantaram a sua voz, nós chamamos obreiros da paz. Se lembram, que esteve aqui na semana passada, Gandhi já foi falado nessa altura pela nossa irmã Anabela, que esteve aqui a fazer, portanto, a sua palestra. Gandhi nasceu, portanto, no século XIX e século XX, 1869 a 1948. Outra obreira, Eleanor Roosevelt, mulher de um presidente dos Estados Unidos, 84 a 62. Esta todos nós conhecemos, Madre Teresa de Calcutá, 1910 e 1997. Nelson Mandela, 1918 2013. Luther King Jr., 29 a 68. E mais recente, muito jovem, Malala Yousafzai, de 1997, e ainda está entre nós. Muitos destes foram prémios Nobel da Paz. Começando por primeiro, uma das frases conhecidas de Gandhi: olho por olho e o mundo acabará cego. Não existe um caminho para a paz é o caminho. Foi um líder pacifista indiano que lutou pela independência da Índia na altura em que os ingleses estavam senhores daquele território. Gandhi também ficou conhecido pela sua política de desobediência civil, seu projeto de não violência e o uso de jejum como protesto. Portanto, ele conseguiu a libertação da tirania inglesa sem qualquer tipo de luta, apenas por atitudes que não envolviam qualquer vingança. Relativamente a Eleanor Roosevelt, uma das frases que fomos buscar dela: não basta falar de paz, é preciso acreditar nela, e não basta acreditar nela, é preciso trabalhar por ela. Ela foi, portanto, primeira-dama dos Estados Unidos dos anos 33 a 45. Foi uma grande defensora dos direitos humanos e lutou também pela igualdade das mulheres. Na década de 40, ela apoiou a formação da Organização das Nações Unidas e presidiu a comissão que elaborou e aprovou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Madre Teresa de Calcutá, uma das frases dela: a paz começa com um sorriso. O que podemos fazer para promover a paz mundial? Ir para casa e amar a nossa família. Isto é uma das coisas que nós vamos hoje ouvir, que
Antes de pensarmos na paz mundial, temos que pensar na paz em nossa casa, mas principalmente na nossa paz interior. Porque se ela não existir, o resto também não irá existir. Abandonou a ordem religiosa em que esteve por quase 20 anos, para ir para a Índia para trabalhar com os pobres. E foi aí que nós a conhecemos. A pobreza na Índia era muito grande e o contexto do país era de fome e violência. O exemplo de ação e dedicação aos outros foi vencedora do Prémio Nobel 1979. Outro vencedor do Prémio Nobel da Paz, Nelson Mandela. Nelson Mandela esteve preso durante muito tempo. Quando foi libertado, ele foi em pouco tempo candidatou-se e ficou como primeiro presidente negro da África do Sul. Uma das frases dele: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, podem ser ensinados a amar. Portanto, foi um dos maiores combatentes do racismo. Luther King, uma das frases dele: eu tenho um sonho de que um dia meus 4 filhos vivam numa nação onde não sejam julgados pela cor da sua pele, mas pelo seu caráter. Bastante perseguido também, foi também Prémio Nobel da Paz em 1964, sempre no combate à desigualdade racial. E a mais nova Prémio Nobel da Paz em 2014, ela foi, hoje com 27 anos, uma ativista paquistanesa, lutou pelos direitos das meninas à educação, porque a desigualdade era grande, apenas os rapazes tinham essa permissão. Em outubro de 2012, ela foi vítima de um ataque, foi baleada na cabeça, mas 9 meses depois, ela estava novamente pronta a continuar a sua luta pela educação das meninas. E uma das frases dela: vamos travar uma gloriosa luta contra o analfabetismo, a pobreza e o terrorismo. Vamos pegar nossos livros e nossas canetas, pois são as armas mais poderosas. Uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. A educação é a única solução. De quem é que nos estamos a esquecer? Ninguém se lembra? Jesus. Foi, não digo o primeiro, que antes dele houve outros, mas foi aquele que, com o seu exemplo, mais tem trabalhado para nos modificar, para que nós encontremos a nossa paz interior. Quando Jesus foi crucificado, os apóstolos reuniram-se e, com a ausência do mestre que lhes dava toda a confiança e toda a força que eles necessitavam, eles ficaram completamente perdidos. Jesus apareceu-lhes nessa altura, depois de ter sido crucificado, e diz-lhes que a paz deveria estar sempre presente nas suas vidas, nas suas reuniões. Como eles poderiam entender esse pedido numa altura em que estavam os cristãos a ser perseguidos, não só pelos romanos, mas também pelos fariseus? Era um clima de bastante insegurança para todos os cristãos. Há uma história conhecida, se calhar de alguns, num concurso de arte, de pintura. Os 2 quadros finalistas foram estes. Um primeiro quadro que tinha a ver com uma paisagem de paz, de muita luz, com uma água, um lago muito tranquilo, em que se refletia o sol, o céu azul, e um outro quadro de trovoada, de relâmpagos,
um quadro assustador. Sem que a maior parte o previsse, o quadro vencedor foi o segundo. E nesse segundo quadro havia numa árvore uma ave pequenina que estava no seu ninho, indiferente a todo este tumulto de trovões, de chuva intensa, de vento. Ela estava a cumprir a sua obrigação, que a natureza lhe permite, que era a criação dos seus filhos, no ninho, indiferente a tudo isso, com toda a segurança. E era precisamente isto que Jesus queria tentar traduzir e mostrar aos seus discípulos, que a segurança, eles estariam seguros e protegidos contra todas as intempéries, contra todos. Mas esta segurança é apenas uma segurança interior, não uma segurança física. Esta paz que todos nós gostaríamos de ter é a tal paz de que estamos aqui a falar, muito difícil de conseguir. Paz não é ausência de luta. Paz não é acovardamento perante os obstáculos. Paz não é fugir do mundo com medo de enfrentar contrariedades. Paz não é se isolar das pessoas com medo de ser ferido. Paz não é inércia nem comodismo. Vale lembrar que Jesus veio falar de paz aos discípulos exatamente quando eles estavam atemorizados pela perseguição aos cristãos. Esta frase conhecida, todos, relata precisamente aquilo que nós tínhamos acabado de falar sobre a insegurança. Insegurança é essa porque não estamos de paz connosco. Este problema da falta da guerra, falta de paz, ele é um problema que é uma situação que vem desde os inícios. Abel e Caim, cuja história todos conhecemos, que eram dois irmãos, em que Caim matou Abel por ciúmes. E isto porquê? Porque Deus aceitou uma oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. Por ciúmes, Caim matou Abel. Portanto, toda esta inimizade, toda esta guerra vem já de longe. Portanto, essa luta é uma luta que todos nós estamos a presenciar no dia a dia. Então, neste livro, Na Vinha da Luz, psicografada por Chico Xavier, de Emmanuel, nós vamos encontrar no capítulo 105, intitulado Paz do Mundo e Paz do Cristo, que nos diz: a paz que vos deixo, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Ou seja, esta paz de Cristo é diferente da paz do mundo. E é isso que nós vamos tentar aqui abordar para ser compreensível o porquê dessa diferença. Uma tem a ver com a paz interior, com a nossa paz interior, a outra tem a ver com a paz que não existe e pela qual nós tentamos e ansiamos obter. Isto do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Alerta-nos, portanto, que a paz do mundo é ilusória e passageira, pois elas têm base no egoísmo, o orgulho, a vaidade e a desonestidade. Enquanto a paz com Jesus, a paz do Cristo, é serena e eterna e tem por base o amor ao próximo e a prática da caridade. É isto que nós nos esquecemos. E tudo aquilo que nós vemos o homem fazer por conseguir uma situação de mais riqueza, que o leva muitas vezes a cometer determinados atropelos, atrocidades em relação aos seus próximos, tentando
conseguir tudo aquilo que não tem, ou para conseguir mais do que aquilo que tem, de uma forma, muitas vezes, não muito decente. Isto tem precisamente a ver com o egoísmo, com o orgulho, com a vaidade e com a desonestidade, que nos leva a praticar aquilo que, se estivéssemos de bem connosco, não o faríamos certamente. Onde não há justiça, não pode haver paz. Isto porque, precisamente, porque essa paz que nós tanto tentamos obter, não tem a ver com a nossa paz interior. Há uma pergunta de Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 1019, por acaso a última questão do Livro dos Espíritos, com 1019 questões, em que ele pergunta à espiritualidade que o auxiliou neste primeiro trabalho, neste primeiro livro da codificação: poderá algum dia implantar-se na Terra o reinado do bem? Esta é a dúvida que nós colocamos a nós próprios. Alguma vez nós iremos ter paz? E aquilo que eles nos dizem é que o bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que o vêm habitar, os bons predominarem. Porque então farão que reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. E aquilo que nós vamos ver um pouco mais à frente, a quantidade de pessoas boas que existem no planeta é muito superior de longe àqueles que são maus. O grande problema é que os bons se acomodam, enquanto que os maus utilizam e usam toda a sua força para conseguirem vencer. E ele vai mais longe na questão 932. Porque na Terra a influência dos maus supera a dos bons. E a resposta que tem a ver com aquilo que nós falamos, por fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes, os bons, o quiserem, dominarão. Isto é aquilo que nós temos que ter a certeza de que está ao nosso alcance e que é possível obtermos. Mas para isso é um trabalho de cada um. E é esse trabalho de cada um que vai permitir construir essa paz com que tanto sonhamos. Como é que poderá ser alcançada então essa paz? Um livro também de Emmanuel e psicografado por Cândido Xavier, que é o Plantão da Paz. Nós temos logo no início o livro que nos diz: a paz resulta da paciência e da tolerância, da compreensão e do amor. Se nós pensarmos um bocadinho, tudo isto tem a ver com aquilo que nos falta. Falta de paciência. Nós, por qualquer coisinha, nós enervamos-nos com uma facilidade enorme. Ao enervarmos, estamos a transmitir isso aos outros também. Tolerância. Este é outra coisa que nos falta muito. É sermos tolerantes com os outros. Tentarmos compreender os outros. Porque aquilo que nós fazemos facilmente é conseguir ver os defeitos nos outros e não o vemos em nós. E quando por qualquer motivo alguém erra, os primeiros a criticar somos nós, esquecendo que nós também temos essas dificuldades e também falhamos muito. A compreensão, compreender os outros e o amor. São 4. Paciência, tolerância, compreensão e o amor. São 4 fatores que influem muito na falta de paz de todos nós. E avançando neste mesmo livro, no Plantão da Paz, num dos capítulos mais à frente, que ele intitulou A Tolerância, ele começa por dizer: tolerância é caminho de paz.
Não julgues aquele companheiro ignorante ou mal informado. Estes são conselhos que Emmanuel nos dá para que nós possamos ser um pouco mais tolerantes. Diante de uma agressão, conversa com naturalidade, sem palavras de contra-ataque. Quando somos agredidos por qualquer coisa, aquilo que normalmente nós fazemos é contra-atacar. Com armas, com palavras ainda mais agressivas do que aquelas que recebemos. O conselho que ele nos dá é tentar, com naturalidade e através da conversa, tentar apagar a fogueira que tinha sido acesa. Perante qualquer ofensa, não percas o sorriso fraternal. Esta é outra das coisas que nos acontece. Com facilidade, nós não aceitamos aquilo que muitas vezes nos é dito, e muitas vezes com razão, quando nos atiram qualquer coisa à cara que nós não gostamos. Que aquilo que para nós é ofensa poderá ser uma verdade, mas nós não a aceitamos e não conseguimos ver ao espelho aquilo que somos. Nos empecilhos da existência, tolera os obstáculos sem rebeldia. Aquilo que nos acontece, que muitas vezes nos viramos contra Deus. Porquê? Porque é que me aconteceu isto? Esses obstáculos que nos são colocados no nosso caminho têm um objetivo. É precisamente levarem-nos a ultrapassar essas dificuldades através de trabalho, através da paciência, através dos escuros. E isso tem a ver com a nossa mudança interior. No serviço profissional, suporta com paciência o colega difícil. Isto acontece com o colega, acontece com o patrão, em que a revolta aí é enorme. Então tentamos, ou porque aquele colega está a tentar tirar-nos uma hipótese de subida no emprego, qualquer coisa é suficiente para nos destabilizar. Então é essa paciência que ele nos aconselha para que possamos, assim, ser tolerantes e manter essa paz. Em família, e a família é precisamente aquele suporte pequeno que nos prepara para a vida na sociedade. Em família, tolera os parentes menos simpáticos e com os teus exemplos de abnegação conquistarás de todos eles a bênção de simpatia. Há mais alguns conselhos que ele nos dá, inclusivamente a nível do trânsito. Maneira como nós reagimos quando alguém, no trânsito, quando alguém nos corta à frente por qualquer motivo, quando alguém não respeita a prioridade, aí a revolta é enorme. Com palavrões, com gestos, que é normal, todos nós sabemos que isso é verdade. Portanto, estes são exemplos que nós temos para seguir. E é esta falta de compreensão, de tolerância que acontece com todos. Há uma história que se conta a respeito de Chico e da Água da Paz. Não sei se já que alguém ouviu falar. O que acontece é que nas reuniões em Uberaba, no Centro Espírita Luís Gonzaga, ocorriam algumas discussões a respeito da mediunidade, especialmente provocadas por pessoas menos esclarecidas. Esta situação, que era muito frequente, começou a provocar no Chico determinadas posições de irritação. Aquilo já o irritava demais, porque era muito frequente essas discussões. E então, num desses momentos de irritação, apareceu-lhe a mãe e disse: meu filho, aquilo que tu tens que fazer é arranjar a água da paz. Então o Chico ficou com aquilo no ouvido e no dia a seguir correu as farmácias todas em Uberaba, não encontrou a água da paz, foi à outra povoação mais próxima, correu tudo, não encontrou a água da paz. Então ele disse: mãe, mas eu não consigo encontrar. Então, numa
numa visita da mãe, ela diz-lhe: tu não precisas de viajar, não precisas de correr, não precisas de comprar água da paz. Vais à torneira ou à fonte, enches um copo. E quando estiveres irritado, aquilo que tu vais fazer é beber um gole. Engoles uma parte e a outra fica na boca. E vais manter essa água na boca durante os momentos em que estás irritado. E vais ver que vai ser resolvido o teu problema. E assim foi assim que ele fez. Portanto, esta aprendizagem, de uma forma tão simples, também é uma aprendizagem para todos nós. Aquilo que entre nós dizemos muitas vezes, quando estamos assim um bocadinho mais furiosos com qualquer coisa, é contar até 100. E enquanto não chegarmos a 100, não falamos, não abrimos a boca. E de certeza quando chegarmos aos 50 já nos esquecemos, ou pelo menos já não estamos tão efervescentes ou tão revoltados com aquilo que nos disseram. Portanto, estes são alguns exemplos daquilo que nós podemos fazer para nos emendarmos e para podermos mais facilmente aceitar determinados tipos daquilo que nós consideramos ofensas, mas como já me dissemos, nem sempre são diferenças. Nós temos, portanto, a noção da necessidade urgente da conquista da paz. Essa conquista é uma responsabilidade de cada um de nós. Nós ouvimos muitas vezes, e agora, perante aquilo que se tem passado na Ucrânia, que não aceitamos, ou a maior parte de nós não aceita aquilo que está lá a passar. E dizemos, mas não é nada comigo. Mas aquilo que nós temos estado aqui a dizer é que isso tem a ver com cada um de nós. Madre Teresa de Calcutá, que há bocadinho falava, quando ela dizia que uma lágrima pequena no oceano pouco poderá fazer, mas é mais uma gota que vai encher um pouco mais o oceano. Ou seja, por pouco que nós possamos fazer, é sempre alguma coisa. E por isso nós não devemos virar as costas e continuar o caminho que nos poderá levar a essa paz tão desejada. Ainda no livro dos Espíritos, agora na questão 642, a pergunta que Kardec fazia: será suficiente não se fazer o mal para se agradar a Deus e assegurar uma situação futura? E a resposta muito clara, que todos nós já ouvimos várias vezes: não. É preciso fazer o bem no limite de suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Ou seja, nós ficarmos indiferentes porque achamos que aquilo não tem nada a ver connosco, essa não é a solução. Essa indiferença é a mesma coisa, não é o fazer o mal, mas é a mesma coisa que nada fazer. E ainda na questão seguinte, 643, ele pergunta: haverá quem pela sua posição não tenha possibilidades de fazer o bem? Aquilo que nós dizemos muitas vezes, mas eu não tenho condições materiais para o fazer. E estamos a esquecer das coisas mais simples que poderão auxiliar aquele irmão mais infeliz, mais triste, com mais problemas. Que muitas vezes é um simples sorriso, é um abraço, que não custa dinheiro, que não custa nada. Mas sendo feito com amor, com carinho, poderá dar resultados muito maiores. E a resposta que eles dão: não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relações com os outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Ou seja, todos nós temos essa oportunidade de auxiliar os outros, de fazer o bem. Portanto, esta omissão dos bons faz com que os maus consigam ganhar terreno.
É a altura de nós pensarmos nisto de uma forma mais séria, deixarmos de nos lastimarmos, deixarmos de cruzar os braços e começar a fazer mais qualquer coisa. Mas como a Madre Teresa dizia, isso que nós temos que fazer deverá ser iniciado nas nossas casas. Porque se na nossa casa não houver paz, com certeza que nós não seremos obreiros dessa paz que tanto desejaríamos. Mas para que haja essa paz no nosso lar, é necessário que haja essa paz interior, que deverá ser uma conquista de cada um. E era isto que nós tínhamos para abordar, portanto, voltando àquele inicial, os obreiros da paz, somos nós, cada um de nós, o obreiro da nossa paz e da paz do planeta. Obrigado pela vossa atenção.